Fala aí, pessoal, muito boa noite. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Começando hoje mais uma live nossa aí nessa sequência de duas lives que nós fizemos em parceria aqui com a Active Trades. Sempre muito bom estar aqui podendo compartilhar conhecimento com vocês, conhecimento esse enriquecedor e que eu espero sempre estar ajudando cada vez mais, né, pessoal? Então, antes da gente começar, queria que você me desse um feedback, como está o áudio, como está o vídeo, se está tudo certinho aí. Me dê um ok, me dê um sim, me dê um não aí, por favor. 1, 2, 3, testando o som. Deixa eu ver se está tudo certinho. Deixa eu ver se o áudio já foi. Áudio me parece ok. Boa noite, galera. Boa. Show. Então, turma, vamos nessa, né? A live de ontem eu trouxe um pouquinho para vocês, eu pude contar e mostrar o que me fez, né? Um fator importante que me fez ali virar o jogo dentro do mercado financeiro. E nessa live, né, pessoal, aqui de hoje a gente vem para uma outra pegada, né? A gente sabe que existem dois perfis, né, dentro do mercado financeiro, tanto o lado trader quanto o lado investidor. E as pessoas, muitas das vezes, elas acabam se perdendo ali um pouco ou ficam, né, preocupadas, porque o lado trader, no mundo de hoje, ele acaba falando mais alto. Então a gente vê muita propaganda, a gente vê muita gente, muito trader falando de setup, de estratégia, muita gente querendo conhecer esse mundo na esperança dos ganhos rápidos, mas em contrapartida, existe sim as pessoas que gostam e têm um perfil um pouco mais de investimento. Pessoas essas que às vezes compram hoje, levam por uma semana, compram hoje, levam por um mês, compram hoje, ficam 1, 2, 3 anos ali naqueles investimentos e justamente por isso então que a gente resolveu dividir em duas lives. A live de ontem mostrando qual foi o meu ponto de virada para o lado trader e a live de hoje como que eu vou investir e aonde eu irei investir R$ 1 milhão nesse ano de 2025 e como que você também pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. Edu, mas eu não tenho hoje, cara, eu não tenho R$ 1 milhão. Não tem problema nenhum. Você pode fazer exatamente a mesma coisa com R$ 10 mil, com R$ 20 mil, 30, 40, 50, 60, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 10 milhões, até mais do que eu também, caso você tenha a condição. Então, não importe. O que é importante, né, nessa live é a gente entender o que eu vou utilizar como conceito para pensar nesse investimento, tá? Isso para a gente aí é fundamental, tá bom? E também a gente... Deixa eu só pegar aqui... Galera, não se esqueçam, hein? Não se esqueçam aí, deixem, né, o like aí pra gente no vídeo. É importante para que o YouTube ele entenda que é realmente, né, um conteúdo relevante, mostre aí para cada vez mais pessoas. Então não se esqueçam aí de já deixar o seu like, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, tá? Quando o Eduardo, tá? Eu ia falar o Edu, mas quando o Eduardo entra em cena do lado investidor,
Muita gente sempre me pergunta, é muito comum, porque até mesmo familiares e pessoas próximas, tá? Eles apenas acreditam que, pô, cara, você está no mercado, você é trader, que bom, que legal, nossa, você é trader, que bom, que legal. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas esquecem que todo trader, como recebe um salário, assim como qualquer pessoa do mundo, a gente também pensa em investimentos, né? Ah, Edu, cara, eu tenho 20 mil, onde eu invisto? Então, como existe esse lado, né, investidor, né, onde a gente compra, fica às vezes algumas semanas, as pessoas acabam esquecendo e nos veem somente como traders. Mas não, na grande maioria das vezes, os melhores investidores também são bons traders. Mas nem todo bom investidor é um bom trader. Então, entendo, todo trader, na grande maioria das vezes, é um bom investidor, mas nem todo investidor é um bom trader. Por quê? Ser trader é muito mais difícil do que ser investidor. Quando você monta uma posição e só vai olhar daqui um ano, daqui 6 meses, daqui algum tempo, você tem uma tranquilidade muito maior. Agora, quando você é um trader, que você está ali no dia a dia, subiu, você está preocupado, caiu, você está preocupado, tudo nesse cenário, aí você tem que tomar decisões muito mais rápidas. E em 2000 e agora me fugiu qual foi o ano, mas em 2000 e... deixa eu pegar certinho aqui, quer ver? Quando foi ali em 2023, eu estou com um gráfico aqui aberto e já vou trazer para vocês, eu usei, né, todo o poder que eu tinha ali do Instagram, todo o poder do YouTube, todo o poder dos e-mails, todos os poderes de todos os alunos, eu trouxe uma única frase. A melhor oportunidade da década está surgindo. A melhor oportunidade da década está surgindo. E bati nisso várias vezes, tá? Na mesma tecla por muito tempo. Por quê? Porque o que aconteceu no mercado internacional não acontecia há 20 anos atrás. Em 2023 ele deixou esse presente para gente. Então eu bati muito forte. E esse 1 milhão de hoje, e esse 1 milhão que vem para o nosso investimento agora, em 2025, quase 80% dele foi proveniente de um aporte de 500 mil reais que a gente fez lá em 2023, que nós ganhamos quase 70% de lucro nesse investimento, né? E que subiu para quase 800 e poucos mil reais e que agora a gente completou e chegamos a 1 milhão. E que pretendemos dobrar novamente nos próximos 4 anos, mais ou menos. Edu, como? Então, pessoal, primeira coisa, tá? Esse 1 milhão hoje que vai ser investido, né, que a gente vai colocar, com 100% de certeza, ele vai ser alocado e distribuído no mercado internacional. Ponto. Essa é a primeira premissa, tá? Eu não vou ficar aqui falando, não, eu vou comprar tal. Não, ele vai ser investido no mercado internacional. Ontem nós falamos muito sobre isso, o porquê do mercado internacional, os benefícios, e também, assim como ontem tem mais volatilidade, tem, né, tudo mais, quando a gente fala em investimentos, o mercado internacional ele nos brilha os olhos pelo seguinte ponto. Nesse exato momento, eu tenho um fone da Apple, eu tenho um telefone da Apple, eu tenho um computador da Dell, eu estou usando o YouTube para transmissão, eu pesquisei no Google, eu estou usando aqui do outro lado, né, Microsoft, estou usando o Windows, o meu tênis é da Nike, televisão é da Samsung. Então, no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, nós estamos rodeados e consumindo, em 90% do tempo, empresas americanas. Então, partindo dessa premissa, essa é a primeira. A segunda é, as empresas americanas, elas são as maiores empresas do mundo. Vide Apple, vide Nvidia, vide várias outras empresas, a qual esses dias apareceu até eu postei até uma informação, né, esses dias, o qual Apple teria condição com lucro de comprar não sei quantas empresas brasileiras, as empresas grandes brasileiras, né? Então, quando a gente está falando de investimentos nesse calibre, não é que eu sou contra o mercado brasileiro, tá? É que eu prefiro o mercado internacional. Então você não vai investir nada no mercado nacional? Vou. Mas quando a gente está rodeado, né, no nosso dia a dia,
de 80% de mercado americano, de empresas americanas, por que no momento de investir eu faço um COI de azul com azul com Banco do Brasil, com, sei lá, VVBR, com mais uma com Localiza, por exemplo. Por que carga d'água? Eu estou rodeado do internacional e na hora de fazer um investimento eu faço um COI, porque o meu assessor de investimentos me indicou. Porque ele é meu primo e ele quer o melhor para minha carteira e ele me indicou comprar, sei lá, Carrefour. Por que carga d'água a gente fica limitado ao mercado, né, nacional quando o assunto é investimento? Se muitas das vezes, né, assim como aconteceu ontem, é por falta de conhecimento. A gente não sabe o quanto eu posso levar para fora, a gente não sabe o quanto eu consigo, como eu vou para fora. Então essa live é muito para quebrar esses paradigmas e te mostrar que sim, é totalmente possível você estar investindo lá fora de uma maneira muito simples do que você pensa. Então, para mostrar, né, aqui um pouquinho mais para vocês, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Tá? Tá aqui, ó. Eu vou colocar aqui no cantinho para que vocês possam ver. Tá aqui o resumo, tá, pessoal, da nossa conta. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Mas tá aqui o resumo, tá, da nossa conta aqui na Active Trades, tá? A conta que a gente tem aqui com eles e o nosso saldo, 224 mil dólares 842 vezes 6, 224 mil dólares 842 vezes 6, dando 1.349.000 reais. E esse aí é o nosso saldo na Active Trades, tá? Então, pessoal, mostrar para vocês também que, né? Sim, Edu, mas para chegar nesse estágio, né, é muita informação para começar. E vocês vão ver que não, pessoal. Olha que interessante, tá? Então, Edu, mas eu não tenho 1 milhão hoje para estar investindo, né? Edu, cara, eu não tenho todo esse capital aí para estar investindo. Não tem problema nenhum. Você pode fazer a mesma coisa com 10 mil reais. Eu estou tão disposto a te ajudar a criar a sua aposentadoria dentro da Bolsa de Valores que eu estou disposto a criar um grupo nosso junto, onde eu vou colocar todos os meses as minhas posições e as minhas compras nesse modo de investir que eu estou te ensinando. Então, se você não tem 1 milhão hoje, não tem problema nenhum. Você tem 5 mil, você tem 1.000, você tem 10 mil, você tem 200 todos os meses, 200 reais, você tem 300 reais, tem 500 reais todos os meses, tem 1.000 reais todos os meses. Então, você tem como fazer aporte ou você tem valores menores. E que o que eu vou explicar para vocês agora vai servir da mesma maneira, independente do tamanho. Então pode ter gente nos escutando que tenha 10 milhões, pode ter gente escutando que tenha, enfim, 100 mil, tá? E aí vem o primeiro ponto. Edu, cara, mas para chegar nesse nível, não, porque o investimento internacional ele é até mais fácil e mais simples do que o investimento no mercado nacional, né? De novo, não sou contra o nacional, mas o que eu falo é que ele é tão simples quanto, e sim, corretoras internacionais são tão seguras quanto. Vide o meu saldo aqui em cima de 224 mil dólares. Está aí, na corretora. E vai ser desse valor que eu vou utilizar para fazer o nosso investimento de 1 milhão de reais dividido por 6, que vão ser 166 mil dólares. Então vai ser uma fatia dessa aqui de cima que nós iremos utilizar para os nossos investimentos, tá? Então, pessoal, onde, né, eu vou aportar este valor, né, e aonde eu vou colocar aqui então estes valores? Nossa, do caramba, mas isso é
muito dinheiro. Pessoal, lembra, isso não é trading. Isso não é trading. Isso é investimentos. Risco de perder tudo? Zero. Zero. Risco de perder 50%? Baixíssimo. 0,5%. Risco de perder 25%? 0,5%. Zero. Né? Risco de perder... Deixa eu aqui, peraí. Risco de perder 10%. 10% começa a aumentar um pouquinho mais, porque faz parte do jogo. Então aí 10% talvez uns 30%, 40%. Chance de perder 5%, aí é uma variação pequena, aí tem total chance dessa variação, mas não é perder, tá? É ver essa perda, né, acontecendo naquele momento, mas esperando com que o mercado se recupere, tá? Então o melhor momento, pessoal, é a melhor opção para quem está chegando agora e quer fazer aportes aí, né, de forma contínua dentro do mercado, tá? E está disposto a fazer esses investimentos ali com a gente, ali, ó, eu tenho no máximo R$200 por mês. Deixa eu fazer uma conta para vocês. Vou fazer uma conta para vocês aqui, tá? Porque às vezes a gente menospreza, né, pessoal? A gente fala, pô, Edu, R$200 por mês é ruim, né? Deixa eu pegar e fazer uma continha rápida aqui pra gente, tá? Da... Opa. Se você coloca e se você aporta, olha que interessante, pessoal. Se você aporta, agora deixa eu fazer outra conta aqui. Se você aporta, vem comigo, hein? Olha só a conta, que incrível. Deixa eu pegar um print aqui para a gente poder desenhar para que vocês possam entender e não menosprezar nunca a menor quantia de dinheiro. Às vezes a gente fica querendo fazer bons aportes e achando que a gente precisa de muito, mas na verdade não. Se a gente faz aqui aportes mensais, tem que ser junto e sem falhar, de aproximadamente R$200 todos os meses. Bonitinho. Hoje vai dar mais ou menos uns 30 dólares, né? 35 dólares mais ou menos. Nossa, Edu, 35 dólares, que vergonha, cara. Eu nem vou fazer esse aporte. Mas olha só, 35 dólares todos os meses. Há uma rentabilidade média do índice Nasdaq ao longo de 20 anos fazendo isso, 20 anos. Então, se você tem 10, 10 não, né? Talvez você não estaria assistindo a live. Se você tem 20, quando você tiver 40. Você tem 30, quando você tiver 50. Você tem 40, quando você tiver 60. Se você tiver 50, quando você tiver 70. Né? Tá bom que de 70 anos para cima, né, o tempo 20 já é um pouco longo demais e talvez seja melhor a gente fazer um planejamento para 10 anos ou para 5 anos. Então, por isso que quanto antes a gente começa, mais poderoso é. Com apenas R$200 de aporte todos os meses, tá? Em Nasdaq, você teria hoje, após 20 anos, um retorno médio de R$461 mil. Com apenas R$200 por mês.
E isso sem contar a variação no dólar nos últimos 20 anos. Porque o dólar há 20 anos atrás, ele era 1,50. E hoje ele está 6. Então eu não vou nem colocar que foi vezes 4. Eu vou pegar aqui metade. Eu vou colocar aqui mais um vezes 2 devido à cotação do dólar. Que vai dar R$920 mil. Com míseros R$200 de aporte por mês em 20 anos. Bem feito, um bom planejamento, você teria aproximadamente R$1 milhão. Caramba, Edu! E eu tô fazendo COI com o meu assessor. Por que o meu assessor nunca me falou isso, Edu? Eu tô fazendo renda fixa com o meu assessor, Edu. Por que ele nunca me falou isso? Edu, que absurdo, Edu. Não é possível. Lembrando que todos os cálculos são usando o passado e que são números estimados, tá? Não é uma certeza, não é nada absoluto, mas são números estimados. E sim, você poderia hoje ter, com esses aportes aí, aproximadamente esse US$ 920 mil. E eu te pergunto, por que você não está fazendo isso hoje? Qual o retorno, Edu? Não sou eu que estou falando. Aqui, ó. Fazendo aportes nesses ativos, olha o retorno anual dos últimos 20 anos, tá? Nós vamos pegar aqui, pronto, 2000. Lá desde 2000, 49% ao ano, 10% ao ano, 1 ao ano, 7 ao ano, 19, menos 40 no ano, mais 54, mais 19, mais 3, mais 18, mais 33, mais 19, mais 9, mais 32, mais 8, mais tananã, bananã, nos últimos 3 anos aqui, só puxando os últimos 10 anos, que seria mais ou menos aí de média uns 19 a 20% ao ano. Cara, isso é muito bom, Edu. Isso é melhor do que o que eu tenho hoje. Não sei o que você tem hoje, mas o que me dá uma tranquilidade são duas coisas. A primeira, os meus investimentos estarem em dólares. Ou seja, eu estar dolarizado nos meus investimentos, que é importantíssimo no mundo de hoje, principalmente vendo tudo que está acontecendo. E segundo, com um ótimo retorno como esse. Edu, mas quais são os ativos que existem e que eu posso fazer os aportes para que eu consiga ter bons resultados como esses? Existem 3 principais ativos que você pode estar utilizando para fazer os seus aportes mensais, semestrais, né? Como você preferir, semanal. Os meus aportes eles são feitos mensais, tá? Então, quais são os principais ativos? Primeiro, QQQ, VTI, VT e VOO. Calma, calma. Antes que você surte, antes que você pire, né? Antes que você fique doido aí e fale, meu Deus, Edu, você falou tanto de sigla maluca aí, eu não entendi, foi nada. Calma. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês são ETFs do mercado americano. Ou seja, é sempre um conjunto de vários ativos. Por que não investir em um único ativo? Porque quando nós estamos falando de longo prazo, e eu não sei qual é o conhecimento que você tem hoje, né, em uma live aberta como essa, se eu soubesse que você é um cara, pô, show de bola no mercado financeiro, eu não teria problema em falar, galera, nós iremos pegar o nosso 1 milhão e nós iremos derivar em algumas ações, em Nvidia, em Apple. Só que todas as colocações financeiras em ações,
elas precisam de acompanhamento próximo porque o risco tem que ser calculado e a qualquer momento tem que ter uma interferência para que você saia daquela posição e abra mão daquela posição. Agora, quando a gente está falando de ETFs, que é um conjunto de ações, primeiro, você dilui o seu risco para muito pouco. Porque quando uma ação desse grupo ficar ruim, quem vai ser o encarregado de tirar essa ação do portfólio e colocar a nova boa ação que está surgindo são os próprios gestores desses ETFs. Então não é a gente. A do Apple quebrou porque surgiu o celular novo do Elon Musk. Apple quebrou. Se Apple quebra, não tem problema nenhum. Porque no bolo de 1000 ações, Apple só era mais uma empresa, então ela saía entre outras. Então, esse malabarismo de quais ações nós vamos ficar comprando ou não, quem faz é sempre o gestor desses ativos que eu coloquei para vocês. E o que, né? Então, quais são? Primeiro, QQQ, tá? É o conjunto. Ele leva ali, ele pega as maiores ações do mercado americano, principalmente as ações de tecnologia, que são as maiores ações americanas, e utilizam então para esse ETF. Então, quando você compra um QQQ, e eu já vou explicar, né? E do qual plataforma? Aqui, ó. Você pode utilizar a Black Arrow. Você pode vir aqui na Black Arrow. Você pode, né? Se você não assistiu a live de ontem, volta lá. Você pode, em 3 passos simples, abrir a conta na Active Trades, enviar o seu recurso, pedir para a Active Trades, olha, habilite para mim, por favor, o uso da Black Arrow, obrigado, né? Então você está ganhando aqui, quem está assistindo essa live está ganhando pelo menos um mês de Black Arrow gratuita, pede para que eles ativem a sua plataforma e pronto, você já vai estar apto a comprar qualquer um desses 4 ativos que eu coloquei aqui na tela para você. Depois que você tiver com a sua plataformazinha aqui, né, aberta, você só precisa vir aqui e colocar pronto. Até mesmo telefone. Se você quiser pegar o telefone e baixar aí a Black Arrow, o aplicativo da Black Arrow, você já vai ter, só que você tem que ter a conta na corretora para que você possa utilizar aí e estar realizando os seus investimentos, tá? Então, ó, nós temos aqui QQQ, que é o conjunto das maiores empresas. Nós temos os outros, vamos ver quais são os outros aqui, ó, né, que a gente comentou. Nós temos o VTI, né, que também é um belíssimo, né, ativo, que também é um belíssimo ativo. A diferença, tá, é que o VTI ele investe em quase praticamente todas as empresas do EUA, tá? Então, assim, ele pega empresa pequena, ele pega empresa small cap, ele pega empresa medium cap, ele pega empresa large cap, ele pega todos os tipos de empresa. Então, ele investe em praticamente todas, né, em quase todos os tipos aí de empresas dentro do mercado americano. Já o VT, que também é um ETF, ele investe em isso é legal, mais de 9.000 empresas ao redor do mundo, em mais de 48 países. Então, pessoal, se você não quer assumir hoje nos seus investimentos um risco Estados Unidos, porque você não acha que Estados Unidos é a bola da vez, você está com algum medo, você está com algum receio, né, em relação ao mercado americano por algum motivo, existe então o VT, aonde você traz essa diluição para o mundo e tira o risco Estados Unidos de jogo. Aí vem um aspecto pessoal meu. Tá? Eu estou te mostrando todas as oportunidades para que você aprenda. Eu não tenho medo da economia americana. Tá? A economia americana não é algo que me assusta para os próximos 40, 50 anos. Né? Mesmo porque já vem muito sólido e vem crescendo a cada tempo aí. E temos também o VOO, tá? Que o VOO ele rastreia, diferentemente do QQQ, que rastreia as maiores empresas de tecnologia, tá? Ele rastreia o SP500, então ele rastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos.
Então, olha a diferença de um para o outro, tá? Recapitulando, QQQ, as 100 maiores empresas dos Estados Unidos, muito mais focado e dando muito mais peso para as empresas de tecnologia. Temos o VTI, que ele pega quase todas as empresas do mercado americano, small caps, medium caps, ou seja, ele abraça os Estados Unidos como um todo, tá? Temos o VT, que abraça aí sim o mundo, ou seja, China, Índia, Europa, Brasil, Estados Unidos, enfim, são mais de 9 mil empresas que hoje, né, eles investem. E tem o VOO, que o VOO ele vem e leva em consideração o SP500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e não necessariamente, única e exclusivamente, as ações de tecnologia. Então, sabendo que eu tenho esses 4 bons ETFs aqui, o que eu preciso entender e o que eu preciso saber agora? Tá? Por que eu falei e por que eu trouxe aqui que tinha sido a oportunidade da década em 2023? Porque todas as análises de longo prazo para os nossos investimentos, tá? Elas são feitas no gráfico de uma semana. Então, eu levo em consideração o gráfico de uma semana. E olha que interessante. Todas as vezes em que essas duas médias aqui, ó, tanto a média de 200 períodos quanto a média de 20 períodos, elas se aproximaram no gráfico de uma semana, né? O mercado trouxe para a gente ótimas oportunidades. Em 2023 isso aconteceu, tá? A última vez que isso aconteceu foi lá em 2015, ó, provavelmente onde eles ficaram próximos aqui. E em 2020 também o preço chegou próximo da média de 200, mas a média de 20 não acompanhou, só foi uma queda rápida e voltou. Por esse maior presente aqui, ó, da história, da década que foi recebido, nós tivemos aqui um lindo presente para esse momento, aqui agora, tá? E no cenário atual, o que nós temos? Nós temos um QQQ subindo bem. Eu vou puxar os outros ativos aqui para a gente dar uma olhada. Por quê? A minha próxima tacada com esse 1 milhão e a minha próxima diversificação em cima desse 1 milhão vai ser em cima desses 4 ETFs que eu trouxe para vocês. QQQ, VTI, VT e VOO. Então, mesmo sendo todos eles ETFs, vai ter uma diversificação entre eles. Edu, mas e se eu for fazer o meu aporte, né, muito pequeno, de apenas R$200 por mês, que dá $35, eu consigo fazer essa diversificação? Com 100% de certeza. Óbvio, por quê? Porque hoje em QQQ, o mínimo que você precisa são $5 para estar comprando. Então você pode fazer um aporte de $5. Se você quiser fazer um aporte de $5 todo mês, você consegue. E nos outros, tão pequenos quanto. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, VTI. Né? VTI você consegue fazer aportes aqui de $3 todos os meses. VOO consegue fazer aportes de $5 também. E vamos pegar o VT. Consegue fazer aporte de $1,20. Então, pessoal, em todos esses aí, ó, você tem essa tranquilidade de fazer aportes pequenos e não simplesmente ficar preocupado, né, em pegar aí, querer, não, pô, Edu, eu quero fazer só aporte gigantesco, né, eu quero fazer aporte. Não, você pode fazer aportes muito menores. Obviamente que quanto maior a sua alocação, melhor vai ser o seu resultado. Então, dividindo entre esses 3 ativos, tá, o peso será 50% em QQQ e o restante diluído da seguinte maneira: o risco mundo 20, o risco VTI 20 e o risco VO 10.
Somando isso aqui, nós chegaríamos no nosso 100%. Tá? E temos mais um ponto importante. Então, olha só, esses serão os ativos, esse será o peso de cada um dos nossos ativos, 50% em QQQ, 20% em VTI, 20% em VT e 10% em VOO. Então, pessoal, eu consigo fazer pelo MetaTrader também? Claro, se o seu MetaTrader for da Active Trades, está aqui, ó, VTI, vamos adicionar ele. Temos aqui VOO. Lembrando que, por ser operações, né? Atenção, não de day trade, né? Edu, como funciona? Muito boa pergunta, Edu, mas como funciona a alavancagem, né? Então, pessoal, como são investimentos, muita atenção. Não existe alavancagem para investimentos, turma, né? Não se usa. Se você tem 100 mil reais, é um investimento, tem que usar 100 mil reais. Você vai lá e compra 100 mil e vale. Né? Você tem 50 mil reais, você pega ali e compra 50 mil reais e vale. Então, não existe alavancagem em investimentos. Tá? Então, como que funciona? Primeiro, esses serão os ativos e esses serão os pesos. Então, se eu venho aqui e eu não tenho 1 milhão de reais, como é o intuito da nossa live hoje, Edu, e eu vou fazer o aporte de apenas R$ 200, o que daria $35 hoje, como que eu faço essa diversificação? Muito simples. Vamos lá. Da seguinte maneira. $35, né, vezes 50, eu teria que comprar $17 de QQQ, porque foi 50%, tá? 35, 20%, eu teria que comprar $7 de VTI, $7 de VT, porque ambos são 20, e teria que comprar aproximadamente $3 de VOO. Essa seria a diluição de um aporte minúsculo. Ah, Edu, cara, eu quero fazer um aporte de 10 mil reais, eu quero fazer um aporte de 50 mil reais. 50 mil reais. 25 em QQQ, né? 10 em VT, 10 em VTI e 5 em VOO. Né? Lembrando dos percentuais que nós estipulamos aqui, que eu estipulei para cada um desses pontos. Tá? Pô, Edu, mas como que eu vou comprar $17 em QQQ? Muito simples, pessoal. Muito, muito simples. Se hoje o QQQ está cotado a $523, quanto que eu precisaria ter na minha conta bancária? Hoje a cotação de QQQ é $523. Quanto que eu precisaria ter na minha conta para comprar um QQQ? $523. Nossa, Edu, mas $523 é muito, está fugindo do meu micro aporte de R$200. Eu preciso comprar apenas $17. Não tem problema. Hoje a corretora te permite, ao invés de um, comprar meio. Nossa, Edu, mas meio ainda é muito pesado. Meio são $250 aproximadamente. Então vamos comprar 10%. Então agora ao invés de $500, eu só preciso de 50, Edu. Pô, mas 50 ainda está fugindo do meu 17. A corretora ainda te permite comprar 0,01. Ou seja, 1/100 de um QQQ, que dariam $5. Não, Edu, mas o meu aporte é 17. Então, na verdade, seria 0,03. Pronto. Não, Edu, meu aporte é um pouco mais pesado. Por que 0,03? Porque se 1 é 520, 10% são 50, 1% é 5. Então, se você quisesse hoje fazer um aporte de $5, você depositaria $5 e compraria 0,01. Lembrando, nós não usaremos alavancagem, afinal de contas estamos falando de investimentos. Não existe alavancagem para investimentos, nós não recomendamos usar alavancagem no quesito investimentos. Então você viria aqui e cresceria o seu portfólio da seguinte maneira.
5,17 dólares, ou seja, daria 0,03 ativos em QQQ. Em VTI, vamos pegar ele aqui, para a gente ver. A cotação de VTI está 300 dólares. Tá vendo aqui? 300 dólares em VTI. Se eu compro uma VTI, um VTI, eu preciso de 300 dólares. Nossa, Edu, mas não dá, eu não tenho 300 dólares. 10%, 0,10. 30, 0,01 seriam 3 dólares. Pô, mas nós temos que comprar 7. Então a gente compraria 0,02. Então a gente começaria a crescer, turma, o nosso portfólio de investimentos dessa maneira. R$200, fiz a TED, caiu na Active Trades, top, perfeito, chegou lá, abri, vi os cálculos, 500 dólares, 0,03 em QQQ, pum, comprei. Primeiro mês eu tenho 0,03, segundo mês eu tenho 0,06, terceiro mês eu tenho 0,09, quarto mês eu já tenho 0,12 e assim nós vamos crescendo. Então se eu compro 0,02 de VTI, no mês que vem mais 0,2, mais 0,2, mais 0,2, mais 0,2, mais 0,2 e assim vai, até que a cotação vá mudando, né? Ah, não, VT. Vamos pegar VT para a gente ver como que seria o nosso aporte aqui em VT. VT está cotado em 121 dólares. Uma ação, um ETF, 121. 10%, 12, 1%, 1. Então, teria que comprar 0,07 de VT. E VOO, que seriam 3. Olha o que acontece, que interessante. VOO, o que acontece? Então, voltando. VO, o que acontece é que ele está cotado em 556. 1%, que seria o lote 0,01, daria uns 5 dólares. E o nosso combinado é aportar 3 dólares nele. Não dá, Edu. Então, vou ter que juntar 2 meses para poder comprar 0,01. Então, a cada 2 meses, eu mando o saldo fica lá, mas só a cada 2 meses eu compro e faço esse aporte aqui, tá? Então, pessoal, no nosso aporte de R$1 milhão, que está dando 160, aproximadamente $1.000, como que vai ser a nossa distribuição disso aqui? 80 mil dólares em QQQ. Peraí. 32 mil dólares em VTI. 32 mil dólares em VT e 16 mil dólares em VOO. Essa vai ser a minha distribuição dos meus investimentos nesses 4 ativos. Perfeito? Dúvidas até o momento, galera, ou não? Dúvidas até esse momento? Ou não? Sim ou não? Não esqueçam, hein, galera? Deixem aí seu like. É muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, que nós vamos aumentando isso aí cada vez mais. Dúvidas ou não? Mandem aí e nós iremos ajudando a evoluir. Perfeito? Entendido isso, olha só que interessante. Entendido isso, entendido que vão ser nesses 4 ativos, vão ser nessas proporções, que eu posso estar investindo tranquilamente, que eu estou diluindo o meu risco, porque, por exemplo, em VT eu estou investindo em mais de 9 mil empresas, em VTI eu estou investindo em mais de 1.000 empresas, em QQQ eu estou investindo em mais de 100 empresas, em VOO eu estou investindo em mais de 500 empresas. Então, estou totalmente resguardado no quesito que todo mundo briga sempre, fala, tem que diversificar. E atenção, esse tipo de investimento para o longo prazo não tem melhor. Por quê? Porque eu não preciso me preocupar. Agora, se você quisesse falar uma única ação, porque eu sou dessa linha, tá? Para os meus investimentos de médio prazo,
que são as operações de swing trade, aí sim, eu gosto muito de quê? De ações americanas. Tô super de olho em Nvidia, porque eu não acho que ela vai acabar. Tô super de olho em Adobe. Então, o outro perfil que existe nas nossas operações são as operações de médio porte, que aí eu pego aqui e começo a acompanhar. Por exemplo, tem Nike, que nós estamos de olho em Nike também, ó. Nike está num lindo patamar aqui, ele vem de uma queda acumulada de mais de 55%. Eu não acredito que é o fim de Nike, não acho que Nike vai acabar, né? Então tem Nike como uma boa oportunidade no mercado americano. Nós temos Twitter, me incomoda um pouco, mas eu tenho vários ativos, mas aí seria uma outra linha. Agora, voltando à linha de longo prazo, que é a questão de R$ 1 milhão, que não são valores, né? O qual boa, Cláudio, aí chegamos à pergunta final da cereja do bolo, né? Nós construímos, ó, tudo. Por que lá fora, né? Por que esses ativos? Por que não no Brasil? Falamos também, por que não, né, nesse cenário agora, estar no Brasil? Então, viemos construindo aqui toda a nossa pirâmide, né? Falamos quais são seus ativos, da diluição, e agora falta um único ponto. Que horas eu compro? Quando serão esses aportes? E agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo. Tudo que você está fazendo. Você topa vir nessa junto comigo, desses aportes de $200, R$ 200 por mês, para chegar em 1 milhão em 20 anos? Ou não? Vocês topam fazer isso junto comigo? Ou não? O que vocês acham? Vamos embora nessa? Vamos fazer esse aporte todos os meses? Um compromisso público, firmado com todos ou não? Tô dentro? Então vou mandar um link aí para vocês, ó. Entrem nesse grupo. Decidi isso de última hora. Mandei um link aí para vocês, o qual todos os meses, desde $200, nós vamos fazendo esses aportezinhos ali. Quem quiser fazer de 400, quem quiser fazer de 600, lembrando que a conta que a gente fez aqui, na média, deu aporte de $200, R$ 200, turma, perdão, por mês, R$ 200 por mês. Voltado nos últimos 20 anos, não é garantia que vai replicar, mas para os próximos 20 anos, ou seja, 240 meses, a conta é aproximadamente R$ 1 milhão. Com apenas $200 por mês, a conta média foi R$ 1 milhão em 20 anos. Por dois belíssimos fatores. Primeiro, alta do mercado americano, alta do mercado americano, e segundo, valorização do dólar. Então, quando a gente pega esses dois pontos, começa a dolarizar os nossos investimentos, e juntamente com isso, a gente começa, na outra ponta aqui, a ganhar uma boa rentabilidade americana, somando esses dois fatores, a gente chegou próximo de R$ 1 milhão ali em 20 anos. Tá? E isso com aporte de R$ 200. Se você me falar que você está dentro, não, Edu, estou dentro, vamos nessa, né? Pô, eu vou fazer esses aportes, eu vou assumir esse compromisso, eu vou estar junto com você, nós vamos nessa junto. Aí sim, a gente pega isso aí e decola e vai embora, tá? E eu prometo que nos próximos 20 anos, esse grupo nosso fica aberto e nós vamos aí crescendo ele conscientemente. Aí vem a pergunta, Edu, cara, quando então nós iremos comprar, tá? Quando nós iremos comprar, então, tá? Papel e caneta na mão, porque agora vem o pulo do gato, tá? Da distribuição que nós teremos
da distribuição. Então, vamos pegar aqui, ó. Da distribuição que nós tivermos, turma, muita atenção nisso aqui. Mas cadê minha outra média? Indicadores, média, 20. Okay. Pronto. Nós vamos, pessoal, utilizar a seguinte premissa, tá? Nós iremos fazer aportes todos os meses. O aporte, então, olha só, tá? A transição, são duas transições que nós teremos nos nossos investimentos. Então, primeiro, dinheiro. Primeira transição, o aporte, que serão feitos todos os meses, que é o real virar dólar. Cai lá na Active Trades. Puf, todo mês. Segunda transição, o dinheiro virar o quê? Os ETFs. Então são, primeiro, dinheiro todos os meses, mas nem todos os meses os dólares irão virar os ETFs. Por quê? Porque existem alguns cenários, pessoal, onde o mercado está muito mais suscetível à queda. E eu não quero sair comprando o ETF onde ele está suscetível à queda. Eu quero comprar o ativo onde ele está suscetível à subida. Então, quais serão aqui os nossos pontos para que a gente realize os nossos momentos e as nossas tomadas de decisão do ETF, do dinheiro, virar ETF? Primeiro, 50% do aporte e não 100%. Quando o preço encosta na média de 20 períodos ou estiver trabalhando abaixo dela. Então, média de 20 ou abaixo. Então, se qualquer um daqueles 4 ativos estiver encostando na média de 20 ou trabalhando abaixo dela, 50% do dinheiro colocado na corretora vai virar aquele ETF. Então, vamos pegar o caso de que. Tá? Edu, cara, nós temos que aportar em QQQ esse mês. Tudo bem. Então, nós temos lá que fazer o aporte de 17 dólares. Vamos ver onde que QQQ está atualmente. Cara, QQQ está acima da média de 20 períodos. Não tem aporte. Tem um aporte, mas não tem a transição do dinheiro para o ETF. Tá? Então, esse aí a gente tem que pular. Me dá um segundo, pessoal. Voltando, peraí. Foi, pronto. Então não vai ter a transição do dinheiro para o ETF. Edu, mas e aí? Fica tranquilo, deixa o dinheiro em caixa e você tem que estar pronto, porque pode ser que semana que vem ele encoste e nós vamos ter que fazer o nosso aporte. Ele encoste, nós vamos ter que fazer o nosso aporte. Ele encoste, nós vamos ter que fazer o nosso aporte. Então isso pode sim acontecer, tá? Então olha só, em QQQ nós teríamos que comprar 17 dólares, que deu 0,03 ETFs, nós não vamos fazer essa transição. Mas, atenção e vem comigo. Nós teríamos de fazer, por que esse grupo vai ser a oportunidade da sua aposentadoria? E vai ser uma pancada forte. Porque nós vamos ter um controle muito grande dentro do nosso grupo com algumas regras e algumas determinações. Do tipo, prestem atenção, aporte em QQQ 50% não foi feito 50% no mês passado,
né? Porque ainda tem esse ponto. O aporte de $17 não ia ser 17,03, ele só ia ser 50%, então só ia ser 0,01 ou 0,02, tá? Porque ele está longe dessas regiões. Então a nossa anotação seria só metade, só que da metade não foi feito, porque ele não encostou. Se passar mais um mês, a gente teria que fazer um aporte de 0,06 total, só que é só 50%, 0,03. Então, se ele encosta na média aqui agora, a gente iria aportar 0,3, que seria o e-mail do último mês que não foi feito, mais o e-mail desse mês. Então, a gente vai somando os meses, encostou na média ou começa a trabalhar aqui embaixo, 50% de aporte, 50% de aporte, 50% de aporte, e assim sucessivamente. Nós só iremos usar o aporte de 100% do capital quando nós tivermos essas quedas aqui, ó. Aí sim, nesses cenários aqui, ó. Então, encostou na média, beleza, encostou. Esses cenários onde ele fica trabalhando, ó, algumas semanas longe, nós só iremos enchendo a nossa conta. Não está virando ETF. Perde essa subida. Perde, não tem problema. Primeira encostada na média, pum, vê quantos meses que a gente ficou devedor. E faz o nosso aporte. Quantos meses ficamos devedor e faz o nosso aporte. Perfeito? Caiu, encostou, voltou a subir, nada, começou a trabalhar dentro da média, aporte. Subiu, começou a afastar, nada, só juntando. Encostou, puf, aporte do que ficou faltando. Subiu, nada, voltou, aporte de novo. Quando ele passar, olha que interessante, turma, atenção agora. Por que isso vai explodir sua cabeça no mundo dos investimentos? Eu nem sei porque eu estou entregando isso de graça. Falar nisso, vou até deixar essa live não salva, tá? Então, se você gostou, você assiste correndo, porque logo que terminar ela já vai virar privada, tá? Então, olha o que acontece. Quando nós estamos trabalhando com preço acima da média de 20, não estamos fazendo aportes e esperando essa queda, o que acontece é que a gente puxa o preço médio para baixo. E quando o cenário entra nessas regiões aqui, ó, de trabalhar abaixo da média, a gente aportando, trabalhar abaixo da média, a gente aportando, a gente não espera, sempre 50%, começou a mais de 15% de queda, 15 a 20% de queda, o aporte, atenção, toda a outra metade que nós deixamos para trás no início do movimento, porque a gente só estava aportando quanto? A gente só estava aportando 50%, a gente só estava aportando 50%, a gente só estava aportando 50%. Toda a outra metade que ficou para trás, ela entra em jogo, tá? E quem tiver no grupo comigo vai pegar uma sacada poderosíssima, que dos 50 que a gente estava guardando, quando ele cair 20, nós vamos pegar dos 50 que sobrou e nós vamos aportar tudo. E depois, o restante final, quando ele cair mais do que 30%. Então, todas essas quedas, a gente vem e enche o carrinho, jogando o nosso preço muito bom, com um ótimo potencial. Então, vamos pegar o último ano aqui, por exemplo, em QQQ, para a gente fazer o nosso estudo. E olha que interessante, tá? 2024. Janeiro, a linha só aporte. Compramos nada. Janeiro, dinheiro na corretora. Fevereiro, dinheiro na corretora. Março, dinheiro na corretora. Abril, os três. Olha o nosso ponto de compra do ano. Puf, preço médio. Beleza? Próximo mês, não. Próximo mês,
Não. Juntamos na corretora. Agosto, puf, bateu agosto, bomba. Compramos e compramos. Olha as duas compras que nós fizemos no ano de 2024. Tá? De todo o capital quase. Aí veio setembro, outubro, novembro. Compramos aqui de novo. E o ano fechou em dezembro nessas regiões. Então, só ano passado, nossa primeira compra acumulada seria 25, a segunda compra acumulada seria 20, a terceira compra acumulada seria 16. Puta merda. 25, 20 e 16. Com 50%, os outros estão guardados. Deixa os outros ali na corretora. Deixa esses quietinhos por enquanto. Em breve, a gente mexe com eles. Por enquanto, não. Então, olha como foi poderoso em encontrar a mínima lá em 2024. Vamos para o próximo ano. Estamos aqui em 2025. 2025 começou, agora esse é o primeiro ano, esse é janeiro. Janeiro daria para ter aportado aqui quando encostou, mas já passou, a gente não tinha feito a live ainda. O preço está aqui em cima. Então, todo mundo amanhã vai tirar o atraso, vai fazer o aporte de janeiro, vai mandar os R$200 aí para Active Trades ou os 500. Lembrando, pessoal, 200 é o mínimo. Se você quer ter 10 milhões, manda R$2.000. Quer ter 5 milhões, aproximadamente, óbvio, manda R$1.000. Quer ter 2 milhões, manda R$400. Faz os aportes proporcionais ao que você quer ter daqui a um tempo. Agora, quer fazer aportes maiores, assim como eu vou fazer o de R$1 milhão, o que eu estou esperando? Eu vou começar a fazer esse aporte justamente nesse momento. Agora não dá, porque agora já subiu demais. Mas quando ele fizer a primeira volta de pelo menos 10, 15% em qualquer um dos 4, vai sair o nosso aporte, né? O maior. Agora não é o momento. Agora 1 milhão, ele está ali, ele está quietinho, ele está pronto para o pulo do gato, mas ele ainda não aconteceu. Vamos pegar o outro. Vamos pegar VTI. Gráfico mensal. Pô, VTI também trabalhando longe da média de 20. Vamos pegar VO. VO também trabalhando longe da média de 20. Vamos pegar o VT, que é o do mundo também, um pouquinho mais próximo ali da média de 20, mas ainda assim tanto quanto afastado. Agora olha algo que interessante e poderoso. Olha todos esses ativos ao longo de vários anos. VTI, vamos pegar VOO. Olha o gráfico. Olha o gráfico, olha que subida maravilhosa. Vamos pegar VTI, VO, VT. Olha aqui. Olha ao longo dos anos. Então, olha só, Edu, pô, mas existem quedas, cara. Existe, mas quando a gente compra próximo da média, próximo da média, próximo da média, próximo da média, não faz nada aqui. E quando ele desce, a gente começa a dar mais peso para compra, mais peso para compra, mais peso para compra, muito mais peso para compra. Quando ele volta a subir de novo, aí sim a nossa rentabilidade é extrema. Então, independente do cenário que ele esteja atualmente, ele é bom para a gente. Porque se ele estiver no ano de subida, nós vamos mexendo o bolso. Pouco, mas vamos mexendo, pouco, mas vamos mexendo, pouco, mas vamos mexendo. Quando ele passa para baixo da média de 20 e vem esse caos aqui, aí, meu amigo, é a hora que o neném chora e a mãe não vê. Por quê? Porque o mundo está aquele colapso. O mundo está maluco. O mundo está gritando. O mundo está chorando. O mundo está jorrando e nós estamos comprando. Nós estamos montando posição porque o mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Então nós estamos montando, então nós estamos indo embora, nós estamos indo bem, tá tudo sob controle. E na hora que encostar, que o preço encostar, aqui está atenção, na hora que o preço encostar na média de 200 períodos ou começar a trabalhar abaixo dela, aí é a hora que nós iremos usar 110% dos nossos aportes de olho fechado, que são momentos raríssimos. Então, olha só, desde 2018, por exemplo, trabalhou 1, 2, 3 vezes só nessas regiões o VT, que é o do mundo, né? Vamos pegar o QQQ, por exemplo. QQQ nós trabalhamos próximo da média de 200
Pô, talvez o quê? Talvez, se a média estivesse passando por aqui mais ou menos ainda, lá em 2020 e depois agora, né, aqui de novo. Então, assim, são raros os momentos em que esse tipo de movimento acontece. Então, esse aí serão os nossos aportes. Lembrando, não iremos trabalhar com stop loss nesse cenário, porque, né, não iremos trabalhar com stop loss, porque é a construção de um bom patrimônio ao longo do tempo. Fechado? Então, galera, vamos nessa, vamos junto, entrem no grupo, eu vou tirar qualquer dúvida que vocês tiverem lá dentro do nosso grupo. Vamos junto nesses aportes. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso encontro e é dessa maneira que eu irei aí fazer então o meu aporte de R$ 1.000.000 em 2025, trabalhando com esses 4 principais ETFs. Se ficou alguma dúvida em relação a esse nosso encontro, eu vou ter total prazer em te ajudar. Só me mandar lá no Instagram. Qualquer dúvida que tenha ficado, me manda no Instagram e eu vou te ajudar aí a sanar as suas dúvidas. @Eduardo Melo. Galera, tô indo nessa. Um grande abraço a todos.